Errei. E agora? Essa é a nossa discussão de hoje. Ou esse é o meu desabafo de hoje. Eu acho que na maioria das vezes, quando eu falo algum tema, eu costumo dizer que eu costumo pesquisar e passar temas que têm relação comigo, né? Falar, quando eu falo para público de coisas que têm relação comigo. E esse é um tema que com certeza no meu momento atual tem muita relação comigo. Errei, e agora? Como que eu lido com os meus erros? Isso revela muito sobre mim, minhas crenças, a forma como me vejo e também como eu vejo o outro. O que eu vou falar não tem um dado científico, mas é por experiência, por vivência, por observação. Pessoas que têm uma maturidade melhor, uma espiritualidade um pouco mais desenvolvida, ou mais estão mais atentos a si mesmo, têm um certo mínimo de autoconhecimento, né? Ou algum tipo de valor em relação ao outro, você pode reparar que são pessoas que olham para os erros dos outros com muito cuidado, com muito zelo. Se ele não tem algo a defender ou algo a falar de positivo, a pessoa pelo menos se abstém. E isso é uma sabedoria muito grande, porque revela um autoconhecimento, porque todos nós erramos, todos indistintamente erramos. Talvez durante esse vídeo eu esteja cometendo erros de luminosidade, erros de posicionamento, ou seja, o próprio vídeo em si revela a ignorância do seu autor em relação ao assunto. Mas falando de ser humano em si mesmo, todos nós erramos. Acredito que no nosso atual estágio evolutivo, o objetivo não seja talvez acertar mais, talvez seja errar menos. Errar menos seria, ou com menos intensidade, né? Seria uma grande evolução, um grande salto, não é? Então, a forma como eu lido com os meus erros revela como eu lido com os erros dos outros. Como eu julgo os outros? Como eu olho os erros dos outros? Quando eu sou um pouquinho mais imaturo e refletido, não pratico muito o meu autoconhecimento, eu não tenho nenhuma base filosófica e espiritual para me ajudar, geralmente eu julgo o erro do outro com ferocidade, com uma velocidade. Eu me torno ali um Jung, um Freud em 5 minutos, para dizer na perspectiva mais positiva, para não dizer juiz, né? Em 5 minutos eu defino a situação da pessoa, defino quem ela é, defino os gostos dela, defino o que ela está fazendo, até a forma de pensar da pessoa eu sei. Não, tá vendo? Eu sei que fulano fez aquilo porque fulano é assim. Eu fico muito admirado quando a gente age dessa forma, porque determinando quem o outro é, especialmente com base em um erro, que nem sempre pode estar revelando o caráter da pessoa, pode estar revelando uma dificuldade, pode estar revelando uma angústia, pode estar revelando algo que a pessoa traz em si, não é? Algo que a pessoa está sofrendo ali, manifestando através de um erro. Então, mas isso a gente acaba, não estou dizendo que eu já tenho essa visão por todos os momentos, eu consigo estabelecer esse julgamento dessa forma, porque julgar a gente sempre vai julgar, analisar a gente sempre vai analisar. Isso pode ser positivo ou negativo, dependendo de como eu uso, né, para mim mesmo. Né? É sempre interessante para mim mesmo. Diante de um erro que alguém comete, eu posso pensar, puxa vida, será que não poderia ter sido eu no lugar dele e fazer o mesmo erro? Ou já fiz esse erro? Ou diante do acerto de alguém, poder julgar e analisar, puxa vida, será que eu não poderia fazer o mesmo? Chegar numa condição próxima? O que essa pessoa fez para chegar nessa condição? O que eu poderia tomar de bom de exemplo dela para mudar algo que hoje em mim eu percebo que eu não tenho daquela mesma forma? Isso não é inveja, isso é humildade. Inveja é você cobiçar e querer o que é do outro, ou querer ser o outro, né? Mas quando eu olho para o que o outro fez de bom e de ruim e tomo aquilo para mim como exemplo, como condição, isso é de uma sabedoria, de uma humildade muito grande. Então, a forma como nós lidamos com nossos erros revela muito sobre nossas crenças e valores, a maneira como nós somos educados, os sentimentos que nós trazemos dentro de nós, né? Na maioria das vezes, nossos erros são muito revestidos depois de culpa, de remorso, de arrependimento, que são sentimentos importantes no início, mas que não podem ser prolongados. Então, diante de alguma coisa que eu fiz e que não foi legal, que não trouxe bom resultado para mim e para o outro, é natural que eu olhe para aquilo e sinta um pouco de culpa no ato, na hora. E isso é benéfico, mas essa culpa não pode durar mais que alguns minutos, porque se nós internalizarmos essa culpa e passarmos a viver em torno dela e não da solução do problema, ou da solução daquilo que vai ser um desafio para nós,
além de permanecer num erro, porque ele não foi apagado só porque eu estou com culpa, é ainda perder um tempo valioso naquilo que poderia ser a construção de um novo eu, de um novo nós. Porque a culpa era isso, ela corrói. A culpa ela castiga. Porque muitas vezes é dessa forma que nós queremos ser tratados. Nós queremos ser castigados, queremos ser punidos, porque talvez por uma crença de que Deus nos castiga, talvez por uma crença que estamos alterando a ordem das coisas do universo, talvez nos culpando com base na perspectiva do tamanho que o outro está vendendo, dizendo que aquele erro foi o tanto, ou seja, o tanto que aquele erro a afetou. Então, de repente, você pode ter cometido um erro aparentemente não grave, sem nem muita intenção, muitas vezes, de prejudicar aquela pessoa, ou, no caso, falando do outro, mas aquilo afetou o outro em um ponto que ele não conhecia, que ele desconhecia de si mesmo, ou num ponto que trouxe para ele alguma lembrança de anterior, de uma experiência passada, e aquilo mexeu tanto com o outro a ponto do outro considerar você a pior pessoa do mundo. Ou, de repente, muitas vezes, esse erro que você cometeu, diante de algo que você criou uma expectativa muito grande de que aquilo seria o certo a se fazer, então aquilo traria para você um resultado que mudaria a sua vida, você colocou uma perspectiva muito alta em cima daquilo, ou só naquilo, ou naquela pessoa, e de repente você cometeu um erro e perdeu aquilo. E essa frustração, a tristeza, a decepção é tão grande que a gente se internaliza ali naquela dor, e começa a sofrer e começa a se angustiar, e o que não é legal, né? Nós temos que tomar cuidado tanto no nosso erro da perspectiva em relação ao outro, porque esse outro te julga da maneira como ele sabe, como ele se conhece, como ele se percebe, e não necessariamente esse julgamento está certo ou está errado, não necessariamente esse outro tem razão ou não. Ele pode ter razão do tamanho do erro, pode não ter razão. Depende de uma expectativa que você não atingiu por algo que você não é ou nunca foi. E aí o outro furioso, irritado, chateado, magoado com o erro que você cometeu, e trouxe talvez certas consequências, sim, mas ele sempre vai te julgar e avaliar com base na perspectiva do que ele é, do que ele sente em relação a ele mesmo e em relação ao outro. Isso a gente não tem controle. A única coisa que nós temos controle é de analisarmos nós diante desse erro e fazermos um autoquestionamento. Por que eu agi daquela forma? Como que eu estava me sentindo naquele momento? O que eu posso usar em minha defesa? O que eu posso usar em minha culpabilidade, minha condenação, vamos colocar assim. Não é condenação o termo que eu quero achar. O que eu posso achar em minha defesa e o que eu posso achar em minha responsabilidade? Responsabilidade é melhor. O que eu posso achar de responsabilidade minha ou de defesa minha? Porque todos os erros têm agravantes e atenuantes. Todos têm, né? Nenhum erro é só grave em si mesmo. Nenhum erro também é tão pequeno a ponto de ser desprezado e não analisado. É como disse um amigo, nós temos vários erros. Imagine que nossos erros são um prato de mingau. Um mingau que você quiser. Eu gosto de mingau de aveia. Imagine que o seu erro seus erros são um grande prato de mingau de aveia. Todo, um prato inteiro. Como que se come um mingau com segurança quando ele está quente? É pelas beiradas. Tudo no prato é erro. O mingau inteiro são seus erros, são os meus erros. E a melhor forma de comer é pelas beiradas. Então, diante de vários erros que eu reconheço em mim, o principal é sempre praticar a mudança de comportamento. E eu mudo meus comportamentos como? Se eu enfiar a colher dentro do meio do mingau, o que vai acontecer? Eu vou queimar minha língua. Então, interessante seria nós trabalharmos nossos erros nas adjacências, nas beiradas. Sabe? Então, diante de tantos erros, pensa hoje, quais são meus erros menores? Puxa, eu sou uma pessoa maledicente, adoro falar mal da vida dos outros. Mas também eu olho para mim e vejo que eu sou uma pessoa meio desorganizada, tenho preguiça de lavar louça, tenho preguiça de cuidar de mim, não coloco minhas coisas em ordem. E já que a maledicência, meu grande defeito, é o meu meio do mingau, então vou começar a trabalhar essas coisinhas em torno. Passar uma pessoa mais atenta comigo, mais organizada,
colocar minhas coisas em ordem, começar a tirar certos projetinhos da gaveta que estão parados lá, como a leitura daquele livro, a fazer aquele curso, enfim. Quando eu vou trabalhando nessas beiradas, eu vou percebendo que quando o meu mingau começar a esfriar, que eu vou começar a comer essa beirada, quando eu estiver chegando perto do meio do mingau, eu vou perceber que tal, é aquele erro muitas vezes nem existe mais, ou então já está tão fácil de lidar com ele, que eu vou conseguir superá-lo com menos dificuldade. O nosso grande erro é querer pegar tudo que a gente é, tudo que a gente tem de erro, querer trabalhar tudo de uma vez, querer se livrar de tudo aquilo, achando que a gente vai ser uma pessoa melhor por causa disso. E, na verdade, a perspectiva do erro o erro sempre vai acontecer de acordo com o meu grau de evolução. Se um dia nós somos perfeitos, ok, isso não vai existir, o erro não vai existir, mas, por enquanto, essa perspectiva está longe da gente. Então, qual que é a ideia? Errar menos e com menos intensidade, e procurar acertar o máximo possível. Cada pequena vitória, cada pequena conquista, cada pequeno passo dado, cada pequena mudança efetivada, feita realmente, deve ser comemorada, deve ser louvada, deve ser agradecida, deve ser saboreada. Porque a única coisa que garante que nós vamos melhorar e mudar é a nossa mudança de comportamento. Quem tem fé a orar ajuda, quem gosta de ler a leitura ajuda, quem gosta de meditar ajuda, mas o que vai determinar a minha mudança e comprová-la de fato é a minha mudança de comportamento. E comprovar para quem? Para os outros? Não. Para mim mesmo. Eu vendo o resultado da minha mudança, vendo o resultado daquilo em mim, é que vai me trazer mais segurança, mais certeza e mais estima de que eu estou no caminho certo. No caminho certo para mim. No caminho certo de acordo com as minhas escolhas. E também, naturalmente, em relação ao outro. Porque na medida que eu vou melhorando minha estima, minha energia, meu pensamento, eu vou atraindo as pessoas em torno de mim. Isso acontece naturalmente, para bem ou para mal, já acontece conosco. Então, por que então não pensar em mudar essa energia, essa perspectiva, esse comportamento para me trazer aquilo que eu estimo de bom, de positivo, de belo? E que eu não digo bom, resumindo bom, dentro da minha perspectiva, e talvez a perspectiva aí do Evangelho ou das filosofias espiritualistas. Aquilo que faz bem para mim e aquilo que faz bem para o outro. Né? Aquilo que faz bem para mim e bem para o outro, com certeza, a gente pode ter certeza de que é o caminho melhor. Talvez algumas pessoas não se agradem com aquilo que a gente está fazendo, mas eu tenho convicção do que eu estou fazendo, até mesmo as pessoas que eu desagrado pode ser um aspecto positivo. Dependendo de quem te desagrada, pode revelar que nós estamos no caminho certo também. Né? Se eu sou uma pessoa honesta, eu desagrado um desonesto, então eu estou no caminho certo. A gente nunca vai conseguir agradar 100% das pessoas. A gente tem que ter a convicção e a certeza das nossas vontades e das nossas intenções para poder seguir em paz. Então, se eu errei, avalie a sua intenção, avalie a minha intenção. Eu tive a intenção de magoar, de criticar, de ofender? Não. Então, vamos estar nisso, não tanto no erro em si, mas nas nossas intenções. E trabalhá-las é o que vai nos trazer a certeza da felicidade de quem nós somos. Beijo no coração e muita paz.